Fala pessoal, questãozinha de cone, vamos prosseguir, olha só. É a 2003, ó. Qual a área lateral de um sólido geométrico formado pela rotação de um triângulo equilátero de perímetro 30 em torno de um dos seus eixos? Ou seja, ele fez uma rotação de um dos lados do triângulo equilátero em cima do eixo. Essa figura aqui ela não existe, tá pessoal? É uma questão. Eu coloquei aqui para facilitar a nossa visualização do que o problema está pedindo. Ele quer a área lateral, né? A gente sabe que a área lateral de um cone ela é definida como πRG. Bacana até aí, né? Aí o que acontece? Ele pegou um triângulo equilátero, escolheu um dos lados e girou em torno de um dos lados. E aí forma essa figura. Ah, Viana, se eu pegar esse lado aqui, vai formar uma figura diferente. Negativo. Se você parar para reparar, a figura formada, independente do lado que você pega, sempre será essa. Vai ser sempre dessa forma. A diferença é que ela vai mudar a posição. Eu dei uma esticadinha aqui nesse ponto desse lado para você visualizar melhor a figura que vai ser formada. A figura que vai se formar é exatamente essa. Bacana? A gente vai girar e vai formar uma figura que tem dois cones de mesma base. Ou seja, a gente tem um cone para cima e um cone para baixo. E se você parar para reparar, ele fala que o perímetro desse triângulo equilátero aqui é 30. Sendo que se ele é equilátero, os três lados são iguais, não é isso? Logo, o lado, se eu somar, por exemplo, 3, isso aqui é x, aqui é x e aqui é x, e eu somar isso dá 30, logo, x só pode ser 10. O que eu acabei de achar? O lado do meu triângulo equilátero. E se a gente reparar também, eu vou colocar já aqui uma figurinha, esse segmento aqui, ó, que eu vou traçar agora, além dele ser o raio, né, da minha circunferência da base, tá vendo? Ele passa aqui pelo centro e vai até a ponta. Além dele ser o raio da base do meu cone, ele também acaba sendo o quê? A minha altura do meu triângulo equilátero. E a gente sabe que no triângulo equilátero, a altura ela é mediana e bissetriz. O que isso significa? Isso significa que se eu falo que isso aqui vale 10, aqui só pode valer 5. Esse segmentozinho só pode valer 5, ou seja, ele é metade. Eu sei que daqui até aqui vale 10. Como a altura ela é mediana e bissetriz, e a altura ao mesmo tempo, ou seja, ela divide o ângulo ao meio, o lado ao meio, e ainda forma um ângulozinho de 90 aqui. Se eu sei disso, tem um bizuzinho que a gente faz normalmente para descobrir qual é o valor desse lado. A gente sabe que a altura de um triângulo equilátero ela é definida como L raiz de 3 sobre 2. Se eu sei que o lado vale 10, logo a altura desse triângulo só pode valer 5 raiz de 3. Ou seja, o que eu estou falando para você aqui? Eu estou dizendo para você que esse ladozinho aqui mede 5 raiz de 3. De posse dessas informações agora, eu consigo resolver essa questão. É uma questão chata de visualizar? É uma questãozinha mais chata de visualizar. Porém, você consegue enxergar isso até mesmo com um pouco mais de prática, sem precisar fazer a figura. Só desenhando o triângulo equilátero você consegue chegar a essas conclusões. De posse da altura da base, que é o raio, e de posse da geratriz, fica fácil achar a área lateral, não é isso? Eu sei que a área lateral é πRG. Então a área lateral vai ser π. Quanto vale o raio? 5 raiz de 3, não é isso? Quanto vale o G? 10. Logo, a área lateral de um cone é 50 π raiz de 3. O que eu achei? A área lateral só dessa partezinha de cima. Como é que eu faço para achar a parte de baixo? Basta pegar esse valor e multiplicar ele por 2. Então, a área lateral completa do sólido vai ser 2 vezes 50 raiz de 3. Logo, a área lateral será 100 raiz de 3. E aí a gente chega na resposta dessa questão. Questãozinha tranquila. O problema realmente é a visualização disso aqui. Legal? Lembrar que quando eu traço a altura do triângulo equilátero, ele vai coincidir com o raio da circunferência da base.
Depois disso, a gente enxerga aqui, se você preferir também, um 30, 60, 90, né? Hipotenusa 10, oposto a 35, a 60, 5 raiz de 3. Fica fácil visualizar assim. Entendendo que isso aqui é o raio, que eu já tenho minha geratriz que vale 10, ele dá o perímetro, mas você achar o lado é fácil, é só pegar e dividir isso aqui por 3. De posse do raio e do G, fica mole achar a área lateral. Bacana? Olha essa questãozinha da ESA. Depois disso tudo, fazendo mais de 5 questões agora, né? Olha essa questãozinha da ESA que veio em 2017. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 é 10. Então a área... Primeiro, pessoal, quando ele fala para mim que ele é reto, esse cone ele tem aquela relação pitagórica, né? Ou seja, ele pode ser descrito como um cone de revolução. Ele fala que a geratriz mede 10 e que a altura é 8. Quando eu olho um triângulo retângulo, 8 e 10, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Logo aqui só pode valer 6. Ele é um triângulo pitagórico, proporcional a 3, 4 e 5. Eu nem faço conta. Eu já olho, quando eu olho hipotenusa 10, já começo a suspeitar aqui. E aí, é parte para o abraço. Isso aqui só pode valer 6. Aí, Viana, eu não consigo ver esse 6. É só pensar aqui, ó, 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. 100 menos 64, 36. Raiz de 36, 6. Bacana? E agora, o que ele quer pra gente aqui? Então, a área da base. Pô, se a base desse triângulo, ele tem como valor 6, isso aqui concorda comigo que depois que girar, vai virar o raio da circunferência? E a gente sabe que a área da base de um cone é πr ao quadrado. Logo, a área da base vai ser o quê? 6 ao quadrado, 36π e acabou a minha conta. Uma questãozinha da ESA nesse nível, pessoal. Pode acreditar, é muito tranquilo. Olha essa questãozinha aqui, muito mais complexa de enxergar tanta informação. Essa aqui tu não precisa de nada. Essa questão aqui você tem que bater o olho e falar, essa questão eu sei fazer. E diante de tudo que a gente mostrou aqui nessa parte de cone, eu acredito que você consegue chegar numa questão como essa da ESA e resolver com muita tranquilidade. Bacana, pessoal? Vamos prosseguir com a matéria e vamos para cima. Valeu!